Tá gravando? Peraí. É vídeo? É vídeo? Não, tô vendo o WhatsApp, peraí. É vídeo? Tá gravando. Ó. Ele está ocupado, ele está no WhatsApp. Vai. Salve, molecada, galera, beleza? Antes de começar, eu já tenho que avisar de novo. Ele tá enganando vocês. Ele pôs esse bonezinho, mas isso foi gravado logo depois do outro, que vocês acabaram de assistir, porque vocês são viciados, vocês estão maratonando o podcast. Ele só trocou o bonezinho. É o mesmo cara, 1 minuto depois do podcast anterior. E tenho dito. Hoje, agora, nesse minuto, vamos de polêmica. Vamos de um papo quente aqui. A gente só sugeriu... Talvez é o último episódio, tá? Talvez depois desse não tenha outro episódio. Então aproveita. A gente aqui sugeriu o tema e quando a gente começou já a falar do tema, já poderia ter começado a gravar. Então aqui vai o tema de hoje, que é religião. Religião é algo muito polêmico, pessoal privado. Não tem certo, não tem errado. Tem pensamentos e tem crenças, né? E eu queria aqui tocar nesse assunto hoje, porque ele também influencia, ao meu ver, na forma de você ganhar ou não dinheiro, ou ter mais ou menos dinheiro. E de ser feliz ou não, né? Tem religião que torna a tua vida uma desgraça, né? Pois é, ele te manipula, né? Só um pouquinho. Nada é mais manipulável do que a religião, né? Então, vamos embora pro vídeo de hoje. Felipe, comece falando sobre religião. Você, que até onde eu sei, é um cara evangélico. Me fale sobre como é ser evangélico, Felipe. Então, realmente, quando você me conheceu, eu me considerava evangélico. Isso já fazem muitos anos, né? 2002, talvez, 2003. 20 anos, a gente tá fazendo esse podcast aqui, acabamos de descobrir, mas é exatamente por isso. A gente só criou esse podcast porque a gente queria comemorar 20 anos de amizade. A gente descobriu agora, mas foi por isso que a gente criou. Então a gente tá 20 anos aí nessa amizade honesta e sem mentiras. E eu realmente me considerava evangélico naquela época, 20 anos atrás. Era um moleque ainda, né? Tinha, sei lá, 14, 15 anos, 16, não sei, por aí. E hoje eu não me considero evangélico e não mudou muito o que eu acredito. Mas eu não acredito que a religião evangélica representa o que eu penso. Mas eu acho que ela nunca representou o que eu pensava e talvez eu só não tinha discernimento, já usando um evangeliquez, hein? Porque quem que usa discernimento sem ser um evangélico? Então, não tinha essa consciência. Ele tá rindo, aí eu não consigo falar. Você não pode rir. Vambora. Ainda mais quando a gente tá falando de religião. Então... eu não me considero mais evangélico, não porque eu mudei o que eu acredito, mas simplesmente porque eu acredito que hoje o que eu acredito não é mais compatível com o que é ser evangélico, especialmente no Brasil, até porque, por mais que eu tenha morado em um monte de país, eu não posso falar dos outros países porque eu não vivo lá o tempo todo, mas no Brasil eu acho que não representa o que eu penso. O Skitter já foi super político, falou não tem certo, não tem errado, eu acho que tem muita coisa errada sim, mas... queria ouvir o Skitter também, porque isso é uma coisa muito louca. A gente é amigo por 20 anos. Eu não lembro de ter perguntado pra ele qual era a religião dele. Que eu acho que esse é um ponto legal de falar. Cara, não importa a religião de ninguém, velho. A gente tá aqui pra se relacionar e pra conhecer as pessoas e pra trocar ideia. O que me importa se a religião dele é diferente da minha? Eu não tô nem aí pra isso, nunca perguntei isso. Mas depois eu falo mais disso. Qual que é a tua religião, Skitter? Primeira vez que eu te pergunto isso, 20 anos depois. Tô muito curioso pra saber. E também pra respeitar, né? O que você falou de não importa a religião, tem que respeitar. Cada um tem a sua escolha aí, vamos embora, né? E como eu disse, não tem certo, não tem errado. Olha, eu nasci católico, né, digamos assim, fiz a primeira comunhão e tudo mais, a crisma. Com o passar dos anos eu conheci o espiritismo, a parte do kardecismo, fui já na Umbanda, voltei para a igreja católica e hoje eu me considero espiritualizado, né? O que é um cara espiritualizado, né? Eu não acredito em Jesus. Eu acho que essa história é muito louca, né? A gente vive hoje num calendário católico
Isso é muito divisor de águas, né? E eu acho que a imagem de ter um ser, alguém me observando 24 horas e que ele me controla e que ele sabe o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto e que eu tenho que seguir ali 10 mandamentos e que ele me ama muito, mas que se eu não fizer isso eu vou ser punido e eu vou pro inferno e vou queimar e tudo mais, né? Então, eu tenho uma novidade pra você. Esse Jesus que você descreveu, eu também não acredito nele. É que é muito difícil falar de que Jesus a gente tá falando. Esse que você acabou de descrever, tamo junto. Eu também não acredito nele, não. Você entende? Então é muito louco, né? Porque eu acredito em Deus, algo sobrenatural. Não sei se é um homem personificado, não sei se... Eu tô olhando pro meu cachorro aqui. Não sei se é a imagem de um cachorro, não tô desrespeitando, não. Mas aqui não tem como existe. Mano, não tem como você tá desrespeitando, é o Deus que você tá definindo, você não tá falando do Deus de ninguém. Exato. Assim como existia Krishna, né? Que era uma imagem ali, meio que de um elefante e tudo mais. Era uma coisa totalmente de outro mundo, digamos assim. E eu acho que religião eu acho que não existe religião boa, não existe religião ruim. Existe aquela religião que te ama por dinheiro. Para de ficar em cima do muro, mas vamos... Tipo, o que a religião afeta na sua vida? Eu sempre vou trazer pro lado prático. O que é hoje a sua religião? Que eu não sei, você não respondeu, né? Mas qual é a sua religião? Fala só uma palavra, por favor. E eu não tenho religião. E o que hoje... isso afeta na sua vida? Não ter religião também é uma escolha religiosa. Isso, nada. Isso não é que... Mais uma vez, não acredito em Deus. Eu acredito... Eu falei que eu sou um cara espiritualizado, eu acho que em questão de positividade, cara. Eu acho que você pensar positivo, você vibrar positivo, você fazer o bem aos seus e ir tentando expandir... Calma aí, que tem uma frase que eu não entendi. O que é vibrar positivo? É cara, você vibrar assim, ó, põe aí, editor, eu vibrando. Tipo, o que é vibrar positivo? Ou você tá falando de vibrações, de campo cósmico? Também pode ser. É algo que eu não tenho muito conhecimento para falar, mas... Também, por que não, né? Eu acho que, falando de religião, a minha religião, eu não tenho religião. Eu acredito num Deus maior, que ele não é uma imagem personificada. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito a positividade, o que você vibra. Eu vibro coisas boas. Eu penso coisas boas, eu acordo de bom humor, você desperta da sua cama, você pensa coisas boas, você faz coisas boas, você diz palavras boas... E aquilo tende a voltar pra você. Mas será então, que não tem um nome pra isso, não? Eu não sei, tá? Mas não tem um nome? Você inventou isso ou você... Tipo, será que não tem um nome? Eu vivo assim. Não, mas tem um nome pra isso? Talvez tenha. Talvez tenha pessoas que vivam exatamente igual a você. Ou você acha que não? Cara... Positividade, né? Eu acho que a galera que é muito mais esperta que a gente talvez consiga falar no comentário aí qual é a religião do Skitter, porque eu acho que tem, só que você não sabe o nome. Eu acho. Sim. Eu acho que lei da atração. Lei da atração. Eu acho que a lei da atração, você pensa positivo e fala, puxa, aquilo vai dar certo, aquilo vai dar certo, aquilo vai dar certo, sabe? Eu tô praticando esses dias, eu escrevi num papel e todo dia eu leio esse papel. Tudo dá certo pra mim. Tudo dá certo pra mim. Tudo que eu faço dá certo pra mim. Quem não tem o Skitter no WhatsApp, tá escrito lá no teu status, um cara de sorte. Eu sou um cara de sorte. Eu tenho tatuado, escrito vim, vi e venci. As pessoas me zoam muito pela essa tatuagem, né? Que tá escrito em latim, Vini Vidi Vici. Vão me zoar pra cacete, tá tudo bem. Mas eu me considero vitorioso, cara. Pela minha trajetória profissional, de vida... Tudo que poderia dar errado e deu certo, e tudo isso, claro, graças a mim, né? Mas aqui eu quero dar minha definição sobre religião. Eu acho que, se for falar religião é bom ou religião é ruim, puta, cara, eu acho que religião é ruim. Por que religião é ruim? Eu acho que você não precisa ir na igreja para agradecer. Eu acho que você pode fazer a sua oração, agradecer e conversar com Deus ou com qualquer força que você acredita no seu banho diário. Sabe, você tá ali tomando banho, fala, poxa, planejando o seu dia, fala, poxa, obrigado por tudo que me aconteceu, quero maturidade para enfrentar meus problemas daqui para frente e sabedoria para saber contorná-los. E por que eu acho que é tão ruim a religião, né? Por isso, ela te manipula, você vira uma massa de manobra com a religião,
né? Ela te faz acreditar que você tem que fazer o bem, porque tem alguém te observando. E se você não fizer aquilo, você vai acabar sendo punido, né? E para eu não me estender mais e para não ficar aqui um monólogo, né? Você, Felipe, por que você disse que você é um cara cristão? O que você acha que o cristianismo tem a ver com isso? Me fala um pouco aí. Até para evitar mal interpretação, eu já vou tentar definir o que é ser cristão para mim. Eu não tô nem falando de definição correta, apesar que eu acho que é a definição correta, obviamente, senão eu não acreditaria nela. Mas para cristão, a palavra cristão, ela foi usada pela primeira vez alguns anos depois se eu não me engano, depois da ressurreição de Jesus, quando algumas pessoas observaram os discípulos de Jesus e falavam, cara, eles são muito parecidos com aquele cara. Que cara? Jesus. Então, e aí por isso que era Jesus Cristo, então virou cristão, lógico, na língua da época e tudo mais. Então, cristão para mim é isso. E acabou. Não tem mais. Não vou ficar aqui 2 horas discursando o que é ser cristão. Para mim, ser cristão é ser parecido com aquele cara e aquele cara é Jesus. Então, se alguém na rua me identificar e falar, cara, eu já li num livro chamado Bíblia e tinha um cara que fez um negócio parecido com o que você acabou de fazer. Tá tudo certo. Então, esse é o meu foco. Meu foco é ser parecido com Jesus. É ser um mini Cristo, que é a palavra cristão. Então, dito isso, por que eu sou cristão? Porque eu acho que esse cara que viveu na Terra por 33 anos, segundo os relatos que a gente tem, ele foi o cara mais extraordinário que podia ter. E aí vamos falar de algumas características muito loucas. Por exemplo, é um cara que chegava na religião, que na época dele não existia cristianismo, obviamente, nem evangélico, nem nada disso. Então ele chegava onde? Nos judeus. E aqui não é uma crítica ao judaísmo, até eu admiro muito o judaísmo. Tenho amigos que são praticantes, alguns convertidos, outros já nasceram judeus. E gosto muito de falar de judaísmo. Mas Jesus era um ferrenho crítico ao judaísmo. Então ele entrava em templo chutando, literalmente, chutando mesa porque a galera tava vendendo dentro do templo. E ele falava, cara, aqui não é para vender, aqui é para fazer outra coisa. E aí se a gente traz para o nosso dia de hoje, cara, o que Jesus ia fazer na maioria das igrejas que hoje se diz evangélico? Ia chutar a mesa também, porque ele também ia ver que também estão vendendo coisa. Então, esse cara que entra e chuta a mesa, para quem me conhece sabe, eu sou muito de entrar e chutar a mesa. Então aqui eu tô chutando a mesa agora, falando desse jeito. Então, esse cara tem muito a ver comigo. Então, eu quero ser parecido com esse cara. E aí, quando me pergunta, tá, o que é Deus pra você? Quem que é Deus? Cara, Deus é o Deus que Jesus falava que era o pai dele. Então, pra mim, Deus não é um elemento figurativo. Teve um cara que veio na Terra, que aí acho que o Skeeter até questionou se ele veio na Terra ou não. É até um assunto bem legal. Eu já li em livros que tem relatos na cultura hindu, que não tinha nada a ver com a cultura de Israel ali, que falam que apareceu um cara que era muito parecido com Jesus na mesma época que Jesus meio que some dos relatos bíblicos, então tem uma suspeita que ele até andou em outras culturas, mas aí já é um assunto mais histórico aí para quem gosta de saber, mas é uma parte bem legal, mas eu não ligo tanto para isso. Mas voltando então ele falava de um Deus que ele chamava de pai. Então para mim, quando alguém pergunta quem é Deus, para mim Deus é o cara que era o pai de Jesus. Então, mesmo quando eu falo de Deus, eu falo de Jesus. Porque para mim Jesus também é Deus. Que aí vem a teoria da trindade e tudo mais, que o judeu, por exemplo, não acredita e é totalmente o oposto disso. Então, eu também não sou judeu. Então, por exemplo, o Velho Testamento para mim tem um peso muito pequeno, ele é um peso histórico. Porque eu não sou judeu. Jesus era judeu. Só que Jesus veio e falou que ele queria mudar o judaísmo. Até por isso que os judeus, quem segue a religião judaica, não curte Jesus, porque ele falava que ele veio para mudar, que ele veio para reformar, que ele veio para alterar. Então, mas eu me considero um cara religioso, por mais que eu não me considere evangélico, porque eu dedico boa parte da minha vida nisso. Eu acho que no mínimo aí eu vou gastar o quê? 5, 6, 7 horas por semana com conteúdos até cristão, até evangélico mesmo, só que eu filtro. Só que uma coisa que eu decidi, e já encerrando também a minha parte, é que eu não iria mais na igreja por um motivo muito simples. Não é por uma questão filosófica, é uma questão prática. O tempo que eu posso gastar dentro de uma igreja, eu consigo gastar ele de forma muito mais útil fora da igreja, na minha opinião. Então eu vou dar o exemplo do que aconteceu ontem. Ontem foi domingo. Se eu ainda me considerasse evangélico e ainda continuasse indo na igreja, ontem à noite eu teria ficado na igreja por 2 a 3 horas, ouvindo uma pessoa falar, talvez coisas que eu nem concorde, talvez besteira, talvez não, depende de que igreja que eu fosse. O que eu fiz ontem por 2, 3 horas? Primeiro, eu joguei bola com meus amigos, conheci pessoas novas. Segundo, voltei para casa e fiz um churrasco com meu cunhado, que também é meu amigo, e um amigo meu que já é meu amigo faz mais de 10 anos. Então, assim, na minha visão, eu tive uma noite, final de tarde, muito mais espiritual,
muito mais conectada com as pessoas do que se eu tivesse ficado sentado num banco de uma igreja quietinho, ouvindo um cara falar, que talvez coisas que eu nem concordo, saindo falando mal desse cara, ou falando mal do cara do lado que tava com uma roupa zoada, ou falando mal de um cara que falou muito alto no meio do culto. Então, assim, eu vivi nesse ambiente todo esse tempo. Então, eu acho que eu posso falar do que acontece dentro da igreja, e aqui eu nem tô falando de nenhuma igreja específica. Fui de um monte de igreja. E é pegando aquilo que eu falei no começo, né? Espiritualizado, né? Positividade. É isso. É você estar cercado de pessoas que você gosta, que você se dá bem, e aquilo te traz uma coisa boa também, né? Sem querer te cortar, mas já te cortei, né? Não, eu terminei, só tô falando assim, eu tive uma experiência na minha visão religiosa, dentro de um campo de futebol, depois eu tive outra experiência religiosa tomando um tereré, que eu pulei o tereré, mas é lógico que o tereré, pra quem me conhece, sabe que tava lá, e depois eu tive outra experiência religiosa comendo carne. E aí? Eu não preciso estar na igreja, que é uma coisa que o Skinner falou, eu não sou religioso porque eu não vou na igreja, porque eu não quero ter que ir na igreja. Cara, mas não precisa estar na igreja não, velho, a gente pode ser religioso em qualquer lugar. Ou a gente pode também não ser religioso em qualquer lugar, aí você que escolhe. Eu não tô aqui pra falar que o que eu tô fazendo tá certo. Eu tô falando o que eu faço e por que eu faço. O que eu acho é que não tem relação entre você ir na igreja, você ser religioso e você praticar o bem. Você fazer o bem, você se sentir bem, igual você fez, sabe? Então, o que você falou também aqui, falando que você falou do judaísmo e tudo mais, né? Os judeus não acreditam que Jesus tenha sido o Messias de fato, né? Não acham isso. Tem um documentário bastante polêmico, que é até difícil de achar, ele tá no YouTube, mas é um pouco complicado de você encontrá-lo de verdade, chamado Zeitgeist. Depois eu vou passar o nome aqui, o editor coloca aqui, mas ele é bastante... Ele tem bastante informação assim impactante. Como, por exemplo, o tanto de digamos, messias que surgiram em 24, que nasceram em 24 de dezembro, vindo de uma virgem, e que morreram, e que ressuscitaram depois de 3 dias, que foram acompanhados por 3 reis magos, sabe? Ou por estrelas, enfim. Então, aí eu volto no meu começo, né? Eu acho que a religião veio muito para manipular. A Igreja Católica hoje, né? Hoje ela acaba perdendo um pouco de força, mas se você for em qualquer cidade, onde quer que seja, vai ter uma praça, e nessa praça tem uma igreja, e essa igreja é católica, né? Então, a igreja ela é presente em tudo, como uma maneira de controlar, né? A importância que é dada porque o Papa fala é muito grande, né? E aqui eu não estou falando mal de nenhuma religião. Eu acho que sim, o catolicismo manipula. E isso é histórico, tá? Isso não é de hoje. A Igreja Católica, como nas histórias aí, sempre foi muito para manipular. Não estou te falando se te faz bem, não existe religião ruim. Se te faz bem, poxa, eu tenho conhecidos, parentes de que tinham problemas com bebida e se curaram na Universal. Poxa, legal, cara. Se ele acha que dá dinheiro ali é bacana para ele, e tá tudo bem. Cada um faz o que quer da vida. Eu só acho que a religião é algo muito manipulador. Independente da religião, sabe? Eu acho que você fazer o bem, pensar positivo, sem uma religião por trás, você não precisa ter uma religião por trás. Você pode fazer o bem para qualquer um sem ter uma religião por trás. Você pode ser uma pessoa sem necessariamente estar ligado a Deus, tá? E é isso. Então, pensa, reflita e veja se onde você vai, a igreja que você frequenta, a religião que você pratica hoje, se você não está sendo um pouco manipulado. E reflita mais, se você precisa estar presente num lugar para conversar com o seu Deus e para praticar o bem. Que eu acho que você consegue fazer o bem independente de onde você estiver. E é isso que eu tenho para falar hoje. Bora comentar nesse vídeo. A gente sabe que é um assunto polêmico. A gente não tá vindo aqui... até não teve nem graça, né? A gente sempre tenta ser bem humorado e esse foi uma bosta de humor. Mas eu acho que religião é um assunto que eu abordo com muita serenidade. Eu tento não zoar muito, por mais que eu seja um cara de zoeira, porque eu entendo que cada um tem sua realidade. Então a gente não tá aqui zoando, acho que vocês não viram a gente zoando em momento nenhum.
Porém, eu não acho que tudo tá certo. Não é porque eu não vou vir aqui tirar sarro de religião que eu vou falar, todas as religiões estão certas, todos... Não vou fazer esse tipo de afirmação, mas eu queria saber o que vocês acham, porque eu sei que tem gente que odeia ouvir de religião, mas talvez do jeito que a gente abordou, você fala, pô, eu achei interessante o jeito que eles conversaram sobre religião. E eu tenho mais um monte de coisa pra falar, como eu falei, eu dedico pelo menos umas 6 horas por semana de assuntos religiosos na minha vida. Então, o Skitter já falou que tem um monte de teorias malucas aí que ele segue e que ele não sabe o nome, mas eu acho que tem nome e a gente vai descobrir, acho que com os nossos comentários. Então, é isso aí. Você achou interessante? Você queria ouvir mais? Você queria ouvir, por exemplo, cara, como que eu sigo o cristianismo e o evangélico hoje é tão distante do cristianismo? Então, queria ouvir mais? Queria ouvir mais sobre o que é positivismo? Talvez até pro Skitter tentar descobrir o nome desse treco que ele faz? Então, assim, vamos conversar, mas vai depender de vocês. Se vocês acharem interessante, beleza. Você fala, cara, odiamos, a gente não quer falar de religião, a gente acha que esse assunto é inútil para um podcast. Beleza, obviamente a gente não vai falar, porque a gente tá aqui para conversar o que a gente gosta, mas que vocês gostem também. Então comenta aí. Ainda bem que isso aqui não é um podcast, ainda bem. Ah, não, é um canal. Então comenta no canal, comenta nesse lugar que tem podcast, mas que a gente tá lá dentro sem ser podcast. E valeu! Valeu, tamo junto!